Bem-vindos à aula 47, item 2 do capítulo 6, a incerteza, o significado da probabilidade. O legal desse capítulo 6 é que, olha, imagina, eu fiz mestrado e doutorado na área de engenharia, extremamente positivista, obviamente, sabendo todas as teorias mais aprofundadas sobre as incertezas de medição, todas as incertezas que nos geram. Probabilidade estatística é uma ferramenta muito forte na área de engenharia, né? Teoria dos erros e tudo mais. Mas a maioria das pessoas que vive acreditam que as coisas não são estocásticas. Por exemplo, a gente calcula um prédio na queda. Então, uma vez, quando caiu um prédio em Jaboatão dos Guararapes, um dos maiores professores de estruturas disse assim, escreveu um artigo, virou um rebuliço. Por que os prédios caem? Porque eles foram feitos para cair. E isso virou um grande rebuliço na época. Mas, de qualquer forma, eu só coloquei essa informação porque eu acho importante todos entenderem efetivamente que a vida é incerta, incluindo nas ciências naturais, que é o que Mises colocou no item anterior, dizendo assim, olha, elas fornecem resultados para um determinado fim de forma muito excelente. Ninguém diz isso. Mas não pensem que tudo é certo mesmo nas ciências naturais, perfeito, né? Preciso, absoluto. Mas vamos lá. Item 2, o significado da probabilidade. Os matemáticos têm provocado confusão em torno do estudo da probabilidade. Desde que esse tema começou a ser estudado, foi tratado com ambiguidade. Quando Chevalier, o Cavalier de Méret, consultou Pascal sobre problemas relativos ao jogo de dados, o grande matemático devia ter usado da franqueza e dito ao seu amigo que a matemática não tem como ajudar um jogador em jogos de pura sorte. Era só isso. Em vez disso, formulou sua resposta empregando a linguagem simbólica da matemática. O que poderia ter sido facilmente explicado em linguagem coloquial foi enunciado numa terminologia pouco familiar para a imensa maioria. E por isso mesmo recebido com respeito reverencial. Nossa, se o cara é inteligente, escreveu dessa maneira aí, cheio de delta isso, somatório, nossa, isso realmente deve ser alguma fórmula aí que traz uma coisa. As pessoas imaginavam que aquelas fórmulas enigmáticas continham alguma revelação importante que só os iniciados nesse conhecimento da matemática poderiam perceber. Ficaram com a impressão de que existia um método científico de jogar e de que os ensinamentos esotéricos, tá até brincando aqui da matemática, continham uma maneira de ganhar sempre. Assim, o místico Pascal, não o matemático, tornou-se, sem pretendê-lo, o padroeiro dos jogadores. Os livros teóricos sobre o cálculo de probabilidade fazem propaganda gratuita para os cassinos, exatamente porque são incompreensíveis para os leigos. Não foram menores os danos provocados pelos equívocos do cálculo de probabilidades no campo da pesquisa científica. E a Mises já está colocando. Mises foi um cientista. Mises viveu junto com Karl Popper, viveu com grandes genialidades. A história de todos os ramos do conhecimento registra exemplos de má aplicação do cálculo de probabilidades, tornando-o, como observara John Stuart Mill, o verdadeiro opróbrio da matemática. Tem uma nota de rodapé, vai ser uma questão de estudo, de perguntas para vocês responderem no livro do Guia de Estudos. John Stuart Mill, A System of Logical, Ratiocinative and Inductive. Uh, o problema decorrente de inferências feitas a partir de uma probabilidade é muito mais complexo do que os problemas específicos tratados pelo cálculo de probabilidades. É uma parte crucial. Prestem atenção. O problema decorrente de inferências feitas a partir de uma probabilidade é muito mais complexo do que os problemas específicos tratados pelo cálculo de probabilidades. Eu vou dar um exemplo prático. Cara ou coroa? O cálculo de probabilidade vai dizer que pode dar cara e pode dar coroa. Inferências feitas a partir daí
Joguei uma, duas, três, deu três vezes cara. A próxima, cara, a próxima vez, as chances são muito maiores de dar coroa. Essa inferência é errada. Essa inferência é errada. Sacou? De uma forma bem exemplificar. Somente um enfoque matemático obsessivo poderia resultar no preconceito segundo o qual probabilidade significa sempre frequência. Somente um enfoque matemático obsessivo poderia resultar no preconceito segundo o qual probabilidade de uma coisa significa frequência daquela coisa. Sacou? Outro erro foi aplicar ao problema da probabilidade o raciocínio indutivo usado nas ciências naturais. A tentativa de substituir a categoria de causalidade por uma teoria universal de probabilidade foi a característica principal de um fracassado sistema filosófico que alguns anos atrás estava muito em moda. Peraí, lê de novo, Rodrigo. Outro erro foi aplicar ao problema da probabilidade o raciocínio indutivo usado nas ciências naturais. Ou seja, indução. Você colocar e ver, colocar vários exemplos da história e ver qual que é a probabilidade. Ou uma pesquisa de campo de eleições, por exemplo. A tentativa de substituir a categoria de causalidade por uma teoria universal de probabilidade foi a característica principal de um fracassado sistema filosófico que alguns anos atrás estava muito em moda. Uma afirmação se diz provável quando o nosso conhecimento sobre seu conteúdo é insuficiente, quando não sabemos tudo o que é necessário para precisar e separar o verdadeiro do falso. Isso é uma afirmação. Quando você afirma isso é provável, você não sabe quanto isso é verdade, quanto isso é mentira. Mas, por outro lado, embora insuficiente, possuímos alguns conhecimentos e podemos dizer algo mais do que non liquid ou ignoramos. São termos em latim, em linguagem jurídica, o que não está claro ou provado, o que não sabemos do ponto de vista legal. Existem dois tipos de probabilidades. E é isso que Mises vai distinguir aqui. Isso é muito interessante. Podemos chamá-los de probabilidade de classe, ou probabilidade de frequência, e probabilidade de caso, relativa às ciências da ação humana. O campo de aplicação da primeira é o das ciências naturais, regido inteiramente pela causalidade. O campo de aplicação da segunda é o das ciências da ação humana, regido inteiramente pela teleologia. Eu vou grifar, ler de novo e pedir para que vocês leiam e releiam umas 5 vezes. Existem dois tipos de probabilidade, está claro, né? Quais são? Classe e caso. Podemos chamá-los de probabilidade de classe, que é o de frequência, e probabilidade de caso, relativa às ciências da ação humana. O campo de aplicação da probabilidade de classe, da probabilidade de frequência, classe, probabilidade de classe é probabilidade de frequência, é o campo das ciências naturais, física, química, engenharia, tá? Cálculo, regido inteiramente pelo quê? Causalidade, causa e efeito, causa e efeito. O campo de aplicação da probabilidade de caso, que está relativas às ciências da ação humana, é regida inteiramente pela teleologia. Temos duas probabilidades: classe, caso, classe, ciências naturais, engenharia, física, química, a matemática pura e ciência e probabilidade de caso. Tá bom? Espero que leiam bastante e vão pegando aí o jeitão da coisa e das palavras, porque isso vai sendo mais bem formulado a seguir. Até a próxima aula.